tá tomando mercado, a gente vai quebrar. É melhor vender para ele. As contas, a hora que você faz a conta lá na frente, olha para trás e fala, poxa, valeu a pena pra caramba. Só na Brasil Finance 6 bi de operação de M&A, não tem como você fazer melhor que a gente. Meu nome é Daniel Hertal, sou sócio fundador da Brasil Finance, uma boutique de M&A que eu criei depois de uma certa experiência no mercado financeiro para atender empresas familiares. E para mim é muito especial, cara, gravar com você, porque você foi o meu primeiro cliente que a gente prospectou no interior, depois legal. que eu saí de São Paulo. O podcast chama o M&Azeiro, a ideia aqui é contar os bastidores do M&A, a atenção do M&A, não só a parte técnica de M&A, nem ficar falando de valuation, nem coisas muito teóricas, é mais trazer para o público a visão dos bastidores e a maior dificuldade é isso, você administrar não só a parte técnica, mas a parte da negociação, a parte das negociações internas e os conflitos que geram o M&A. Eu falo que o M&A é 1% técnica, 99% conhecer de gente, ter estômago, ler o ambiente, ler as vantagens do comprador ou as vantagens do vendedor, do comprador e do vendedor, entender quem está na mesa do outro lado, quem é mais difícil de lidar, quem é mais fácil de lidar, as brechas que eles dão, se eles estão coesos, se eles têm conhecimento técnico, é isso que faz um M&A dar certo ou errado. Até a integração, que aí eu deixo para os especialistas, meu negócio é entregar o deal pronto, tá certo? Obrigado aí de novo, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Não, obrigado, agradeço muito, Daniel, a gente se conhece aí há uns 15 anos, né? Mais ou menos, foi uma experiência bem interessante fazer o M&A com você, e... Meu nome é Zé Renato, sou engenheiro de produção, sou fundador de uma startup, mas vim de empresa familiar. Eu acho que esse é a principal dificuldade no M&A, pelo menos do que eu vivi, é conviver com a empresa familiar junto com o lado técnico do M&A. Então foi um grande desafio participar, aprendi bastante, mas, cara, é algo bem interessante de aprender, de fazer e de viver. Eu acho que todo mundo que trabalha com negócios, que está no business, tem que estar pronto. E conta um pouquinho da história do grupo. Nós vamos chamar aqui, toda vez que a gente gravar, é importante o público saber que a gente vai criar codinomes, às vezes a gente não vai mencionar valor, principalmente se não teve CAD, né? Então a gente vai chamar o grupo de PQG, e aí os demais codinomes o pessoal vai ouvindo aí conforme a gente vai contando a história. Mas conta um pouquinho da história do grupo, desde o seu avô. Legal. Muito interessante a história, o grupo já foi muito grande, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente da história. Bom, o meu avô era dentista e se formou em 1958, então assim, veio de uma família que tinha condições de manter alguém, né? Mas ele exerceu muito pouco a profissão e logo montou uma transportadora. E essa transportadora, isso na década de 60. E essa transportadora ia buscar um produto para atender uma indústria papeleira que estava se instalando na região naquela época. E ele via que esse produto que ele ia buscar, às vezes ele chegava lá, batia, né, com o caminhão lá, chegava, não tinha produto, tinha muita falta, e que as matérias-primas estavam muito perto da gente ali, né, no interior de São Paulo, perto de Campinas. Né, tinha matéria-prima em Poços de Caldas, tinha matéria-primas ali numa região bem próxima da gente. Ele falou, por que eu não produzo isso? E aí a minha avó contava uma história de que ele queimou vários liquidificadores tentando fazer produto químico no liquidificador dela. Então ele... produto químico para a indústria papeleira. Nesse momento era para a indústria papeleira, né? Mas depois veio a questão do saneamento no Brasil, que foi crescendo, na década de 70, 80, isso foi crescendo, e esse produto também era usado para saneamento. Né? E aí, nesse processo, a empresa começou a crescer, não só fornecendo para a indústria papeleira, mas também para o saneamento. Né? E a gente chegou a ter, enquanto meu avô era vivo, 10 fábricas espalhadas pelo Brasil inteiro. Meu avô atendia todas elas numa época onde não tinha RP, não tinha Meet, não tinha... você tinha que ir lá e olhar na cara a cara da pessoa. E para isso ele tinha sócios, né? Porque ele não conseguia tocar todos os negócios sozinho, então ele foi tendo vários sócios com participações minoritárias que reportavam a ele. Ele morreu muito jovem, morreu em 86, no ano que eu nasci, minha mãe estava grávida, e acabou não vendo todo o crescimento e vivendo tudo isso. E dali para frente, os desafios da empresa familiar foram se consolidando, né? Na prática, a segunda geração não estava preparada. Você não só lê livro, né? Você viu tudo acontecendo. A segunda geração não estava preparada, meu pai acabou assumindo, né? Esse meu avô era pai da minha mãe,
E meu pai acabou assumindo isso, assumindo a empresa ao longo do tempo. E as sociedades foram se desfazendo. Foram se desfazendo por falta de... Não consegui mesmo. As pessoas respeitavam muito meu avô, mas não tinha mais a mesma liga que tinha antes. As sociedades foram se desfazendo, as empresas foram quebrando. E aí, em 94, teve uma cisão grande que separou as famílias. Meu avô era sócio do irmão dele, e aí acabou separando. E daí pra frente, a gente ficou com 4 empresas, basicamente. 4 unidades. 2 no Rio Grande do Sul, uma em Goiás e uma no interior de São Paulo. E daí pra frente começa a história, né? Que aí meus pais se separam. E aí meu pai se afasta da gestão da empresa. E um dos sócios lá do Rio Grande do Sul, né? O gaúcho, ele começa a tomar conta aqui também. Ele tinha uma participação minoritária. E ele começa a tomar conta aqui em São Paulo também. E aí, em um dado momento, a minha avó e minha mãe não estavam mais satisfeitas com a gestão dele. E afastam ele e compram a participação dele. E aí começa a nossa história do M&A. Legal. E interessante que é um produto de primeira necessidade, né? Tanto para saneamento como para grandes indústrias que têm muita utilização de água, Sim. né? E eu lembro que você comentou comigo que o seu vô não parava, né? Ele já tinha avião nessa época, ele visitava todas as fábricas, né? Então, assim... era um cara que estava na frente dos negócios, bem história de empresa familiar, né? E quando ele falta, começa a segunda geração e os agregados. Eu acho que além da segunda geração, começa uma questão de que não tinha muita preparação de governança, né? Nem se tinha muita governança nessa época, mas ainda mais de uma empresa familiar, né? Eu falo que as empresas eram AMS, né? Eu mando sozinho. Exatamente. E era muito eu mando sozinho. E quando meu avô falta, não tinha mais essa frente, né? Por mais que meu pai estivesse ali fazendo e tal, mas as pessoas conheciam mais meu avô, tinham esse respeito, tinham esse compromisso com meu avô, não com o resto da família. Então acaba começando a criar um monte de conflito. E como não tinha uma estrutura de governança e nem tinha tanta gestão como a gente tem hoje, como a gente consegue fazer gestão à distância e tudo mais, acaba que as coisas vão se esfarelando ao longo do tempo. Sócios que não respeitavam mais a sociedade, que queriam tirar vantagem daquilo, e isso começa a virar uma bola de neve, né? Sim. E aí as empresas vão se separando, vão fechando, e ficamos com 4 empresas aí, 4 principais empresas no grupo. Nessa realidade chega o Zé, recém-formado. Após a separação dos meus pais, eu fui morar na Alemanha, me formei, e aí quando eu chego, né, volto pro Brasil, minha avó fala, olha, eu quero que você vá para a empresa. Agora a gente está profissionalizando, eu quero que você vá para a empresa. Eu falei, tá bom, né? Eu estava procurando emprego fora do país, eu ia para fora, não ia ficar aqui. Eu falei, tá bom, eu aceito o desafio e tal. Isso em 2012, mais ou menos, quando eles tiram esse sócio gaúcho da sociedade. Então, tentando reorganizar a casa, tiram o sócio gaúcho, começam a montar um sistema de gestão. Eu falo, a gente tem que ter reunião de conselho, começa a ter alguma organização ali, mas ainda é muito pouco, né? O conselho ele não tinha uma visão estratégica, o conselho era uma reunião de resultado. Apresenta o resultado, o mercado tá ruim, que pena. O mercado tá bom, tá bom, tá dando dinheiro. Porque tá bom, porque tá ruim, é outro problema. O que a gente vai fazer quando tá ruim, ou o que nós vamos fazer com o dinheiro quando tá bom, não tinha essa conversa, né? Então, era um pouco difícil, mas eu entendo também as limitações, né? Era uma diretoria um pouco mais antiga, a minha mãe e minha avó também não tinham muita preparação para isso. Minha mãe até fez alguns cursos de gestão, foi fazer curso de acionista para tentar entender um pouco, mas não tinha a visão do negócio, né? E aí eu chego. E aí você chega, a sua família tinha acabado de adquirir essa participação da empresa gaúcha e tomaram a decisão de investir mais numa unidade que estava fora de lá, né? E precisava de capital. Precisava de capital, exatamente. E aí qual que foi a solução? Na verdade, assim, os resultados lá no Rio Grande do Sul não estavam muito bons. A empresa decresceu demais, eu lembro dos números, isso, né? Caiu 45, 48, naquela época, 2013. Na verdade, o último resultado que a gente viu foi 2012, né? E aí a gente tinha um year to date, né? Um resultado até o ano de 2013, que a empresa tinha caído bastante. O faturamento tinha caído bastante, justamente porque, por falta de governança, quando venderam a participação, além de não colocarem o non-compete no cara ali. Vou contar essa história aí também. Quando eu li os contratos. Tem um ponto a mais. Ele tinha uma empresa que era concorrente e que tinha sido alugado no barracão dentro da nossa própria empresa para ele tocar aquela empresa lá.
Né? Então, dentro desse acordo que ele saía da sociedade, ele continuava com uma empresa no mesmo segmento. Ou seja, um M&A... As pessoas falam que o M&A não dá certo, mas também não se ajudam, né? Exatamente. Eu lembro quando eu li esse contrato, Zé, e eu chamei você, eu acho que eu te liguei, falei, ô Zé, você já deu uma olhada no contrato? Eu falei, aí você falou pra mim, cara, eu sei que é uma catástrofe, mas me conta mais. Aí eu falei, cara, vocês pagaram ele, e não tem não competição, ele tá pegando os clientes, tá abordando diretamente os clientes, ele pegou todo o mailing da companhia. Ele era o comercial da companhia, sim, então assim, ele simplesmente falou assim, agora eu tô aqui, e aí... E assim, o cara era um leão, assim, um cara muito bom de negócio. Cara, a gente conversava com ele, assim, todos os números na cabeça, ele conhecia os funcionários, conhecia o mercado, então assim, você tem que jogar em pé de igualdade, né? O cara tá super preparado, a gente não preparado, obviamente quem tá mais preparado vai ganhar. Exatamente. Né? E a ideia do advisor é sempre equalizar isso e também ter uma estratégia de M&A definida, diferente de quem tá lá no dia a dia da empresa. Né? Eu falo assim, se eu chegar para jogar bola no lugar do jogador profissional e jogar melhor que ele, existe um problema muito sério. A mesma coisa, você nunca fez M&A, a gente tem só na Brasil Finance 6 bi de operação de M&A, não tem como você fazer melhor que a gente. Né? E aí eu lembro que eu li o contrato, te liguei e falei, Zé, não tem não competição, foi comprada a empresa que era dona da SRG, né? E aí a empresa SRG era dona dessa hold e a hold era dona da SRG. Tinha uma referência circular no balanço que só nessa brincadeira, uma baixa que a gente fazia, era, se não me engano, era 5.600. Era alguma coisa assim. E que na época, se a gente atualizar pela inflação, assim, era um valor bem significativo. Aí eu falei, cara, a gente tá com dois problemas aqui. O cara tem não competição e a gente tem um problema no balanço que foi originado da operação de M&A. E essa baixa no PL ia dar um puta de um problema. Por conta das licitações que a empresa, né? De índice para licitação. E a empresa estava com dívida. A empresa estava com resultado ruim e estava com dívida. Não era uma dívida, não era um perfil de dívida não saudável, mas tinha dívida. Mas tinha um passivo ali relativamente alto para o faturamento que a gente estava tendo, inclusive. Sim. Então, esses 5.600 que tinha ali no balanço, eles davam uma equilibrada. Sim. Né? Mas era fumaça, né? Não existia. E eu falei assim, cara, mas não tiveram nem a preocupação de colocar um não aliciamento, né? Ele pegou os próprios funcionários para tocar a empresa. Assim, foi um baita deal para ele, né? Assim, mas eu falei, o cara bem preparado, com quem não está tão preparado, quem está preparado vai ganhar. E ali ele tocava a empresa dele de dentro da nossa empresa, porque ele tinha um barracão alugado lá dentro. Sim. Né? Então ele conseguia ver tudo o que estava acontecendo lá dentro também, sabia exatamente o que tinha, o que não tinha. Então foi um deal feito com falta de experiência em M&A, né? Por falta de conhecimento mesmo em tudo que você pode negociar, como que você pode fazer essa negociação, o que dá para fazer, enfim. Sim. Foi feito e nas aí, coxas, né? Cheguei, conheci o Zé através da apresentação de um amigo seu, que também a gente tinha feito um trabalho de M&A para eles, mais uma separação societária, né? A gente fez valuation, todos os acordos para separação. E ele me apresentou para você. E eu fui lá te visitar. E você tinha comprado a briga para fazer um valuation de fato, ter o valor da companhia antes de sentar para negociar com o Gaúcho, que já tinha demonstrado que era um cara super preparado para fazer um processo de M&A. Sim. Né? Conta um pouquinho desse bastidor aí, como é que foi comprar essa briga, falar não, para tudo, nós não vamos fazer correndo, vamos fazer o valuation, vamos trazer um especialista. O que aconteceu foi que nessa época o resultado da empresa não estava legal e estava drenando recurso, né, da matriz. Então estava tendo que cobrir o buraco lá embaixo com o dinheiro da matriz e não fazia sentido nenhum fazer isso. Um dos diretores chegou e falou assim, olha, tá dando resultado ruim, não tem muito o que fazer, o Gaúcho tá lá, tomando mercado. Tá tomando mercado, a gente vai quebrar. É melhor vender para ele. Ele falou, tá bom, acho que pode ser uma alternativa, né? Não, mas ele fez uma proposta pra gente que ele pega a empresa pela dívida, mais o que tá faltando dele receber. Ele ia receber um dinheiro pra subir a empresa. E aí esse diretor, inclusive, falou, não, eu acho que devia fazer. Eu falei, vocês estão ficando loucos. É uma empresa sólida, que tá ali faz 30 e tantos anos. Bons contratos. Bons contratos. Boa marca. Não tá gerando caixa agora, mas gerou caixa até
Ano passado, é. Então, assim, não faz sentido nenhum você entregar a empresa pela dívida. Você vai entregar um baita no ativo desse, só quanto tem de ativo ali funcionando, não é uma massa falida que tá tudo quebrado. Sim. Né? Então, a empresa tinha caixa, pô. Tinha caixa, exatamente. E aí a gente falou, não, eu falei, né, não. E aí eu tive que comprar essa briga com a minha mãe e com a minha avó. Né? Porque confiavam muito nos dois diretores. E esse diretor estava fazendo essa pressão para que fosse entregue... Resolveu o problema. Resolvi o problema dele, né? Não era dele o dinheiro, né? Então resolvi o problema dele, mas geravam... E eu falei, não é possível que não vale, que a empresa não vale nada. Né? Não é possível. E aí eu falei, vamos fazer um valuation. Eu tinha 26 anos na época, acabado de me formar, não entendia quase nada de contabilidade, não entendia quase nada de muita coisa, né, de negócio. E aí foi aí que liguei para esse amigo em comum e falei, olha, eu sei que você fez um processo aí e tal, você tem alguém para indicar? Ele falou, não, eu tenho o Daniel, tá aqui o telefone dele, fala com ele. E aí você foi lá. E eu lembro que você conta até que você chegou esperando um cara de terno. Exato. E eu tava ali de trainee, né? Me deram uma mesa e falaram assim, você é trainee aqui agora. E eu lembro exatamente. E eu tava de bota de fábrica, calça jeans. A máscara de proteção de produto químico, que aliás... A gente sempre pede pros nossos clientes quando acaba o deal, falar, me dá um presente pra gente lembrar disso. Você me tirou a máscara que você tava, falou, ó, tá aqui, tem seu nome lá. Tá escrito Renato, né? É. Então... E aí eu tava, né, como eu ficava, né? Ficava muito na fábrica e tudo mais, tentando entender o que tava acontecendo. E aí chega o Daniel de terno e eu de camiseta polo, calça jeans e butinão de... E máscara de fuga. E aí eu falei, olha, Daniel, a situação é essa, empresa familiar, entendo que existem várias dificuldades aqui, inclusive internas. Né? E falou, tá, vamos tentar entender e tal. E aí começou o trabalho de não só fazer valuation, mas de entender todo o cenário. Né? Aonde que pegava o calo de cada um, onde o calo apertava, com uma baita resistência, porque era um serviço caro. Sim. Era um serviço, é um valor alto que se paga por esse conhecimento, por essa estratégia, por essa... Mas que no fim das contas, a hora que você faz a conta lá na frente, olha pra trás e fala, poxa, valeu a pena pra caramba. Sim. Eu lembro que nós chegamos, conversamos, eu falei, olha, o primeiro passo, eu preciso entender qual que é o ativo que a gente está vendendo, e a gente sempre aprofunda muito na contabilidade. Por quê? Porque não adianta você ir para uma mesa de negociação sabendo que você não vai passar por um processo de diligência. E sem saber as oportunidades que você tem no balanço. Como é que você faz a estratégia tributária de uma operação se você não entende o balanço da empresa? Qual que é a melhor forma de fazer, se tem lucro acumulado, se tem como capitalizar lucro, cisão, tem venda de imóvel envolvida, não tem? Não tem como você saber isso. E até mesmo... Porque o outro lado, ele vai aprofundar muito nos números e na hora de fazer os ajustes de preço, você tem que estar preparado. Então, a gente fala que, na Brasil Fala, a gente é uma empresa de M&A, né? Então, a gente quer fazer o M&A, eu não quero ficar te fazendo uma consultoria que a gente não vai ter o sucesso. Né? E aí foi exatamente isso. A gente achou algumas oportunidades e algumas fraquezas no balanço, a gente dividiu com você e a gente chegou a um valuation muito maior do que a primeira proposta. E aí eu falei, ó, Zé, acabou 1% da técnica, agora vai o que faz o negócio dar certo ou não, que é a estratégia. E a estratégia que a gente montou foi o seguinte, primeira coisa, a gente não vai falar com o gaúcho, a nossa leitura é que com a aquisição da SRG, ele blindaria basicamente a região, né, que ele atuava, e se alguém quisesse entrar, provavelmente ia ser via ele, ou tendo que brigar com os clientes que ele já tinha, somando as duas empresas, caso ele fizesse o M&A. Então a gente tomou a estratégia de falar, nós vamos falar com ele por último, que provavelmente ele é o valuation mais agressivo, tem que ser, e é o que tem que ter mais vontade de fazer em termos de prazo também, né? Porque já conhece a empresa. Então nós vamos dar um gelo nele. E aí, revolução na sala, eu lembro exatamente da sala, uma mesa de pedra meio marrom, muito bonita, né? A gente tinha uma TV aqui, todos os membros da família, nesse dia estava até a sua avó presente, a matriarca, e aí os executivos falavam que era um problema, que a empresa não tinha esse tempo, que a gente devia fazer a operação. E aí o Zé comprou outra briga. Na verdade, eu também tinha um pouco dessa visão de que a única pessoa que compraria seria ele.
por conhecer muito o mercado, saber quem eram os potenciais compradores, eu falava, poxa, mas eu não vejo outra alternativa, né? Eu acho que tem que ser ele. E aí você veio com essa estratégia, e na época eu não entendi muito bem o que era, depois eu fui entendendo, pô, beleza, é só pra fazer fazer uma composição aqui, e tem um outro lado pra pesar, pô, tem outra oferta, tem o, né, era colocar a carta na mesa. Era mais pra gerar uma ameaça, né? Pra gerar uma ameaça e tirar um pouquinho a racionalidade e a dureza do outro lado que eu falei. Não adianta você não só ficar fixado na técnica, né? Afinal, no final do dia é feito por pessoas, né? E você tem que entender tanto do mercado como de quem está do outro lado da mesa. E eu tinha a percepção de que ali o ego ia ajudar a gente. Então eu tinha que mexer no ego do gaúcho e falar, pô, vai entrar um cara aqui de uma empresa que eu já fui dono. E vai mexer o saco aqui, vai... E aí começamos um pilot fishing. E foi exatamente assim. Nós falamos com algumas empresas do mercado, umas de capital aberto, outras não, que estavam tentando fazer abertura de capital, e também fazia sentido aumentar volume, né? E até que ele entrou em contato com um dos executivos, né? E os executivos falaram com você. Eu falei, olha, era, se eu não me engano, uma terça-feira. Eu falei, quinta-feira eu ligo pra ele. Vamos deixar esses 2 dias ainda ele de stand-by. E aí na quinta eu liguei pra ele. Ele falou, olha, vou fazer uma proposta. E quero que você venha aqui porque nós vamos comprar. Nós somos o comprador. Aí eu falei pra ele, olha, a gente já tem uma proposta sua. Se eu for pegar o avião pra ir falar contigo pra ser a mesma proposta, eu posso te dar a resposta aqui já. É não? Ah, não, vem aqui. Não vou pra ouvir a mesma proposta. Tá certo? Ah, tá bom. Me dá um tempinho aí, eu te ligo no final do dia. Legal. Não ligou, no outro dia ligou, falou, ó, vem aqui, desce aqui que a gente vai fazer uma proposta. Eu quero chamar minha diretora financeira, quero ver como tá os números, tal. Mas a gente tem que ser rápido, pra empresa não quebrar, tal. Botar medo também, né? Botar a pressão dele, né? O trabalho dele. Tá fazendo o trabalho dele, como eu disse, é um cara super bem preparado. Assim, você via claramente que ele tinha domínio da situação do mercado, da empresa, dos números, dos funcionários. E aí fomos lá, eu fui lá fazer a primeira conversa one-on-one com ele. E peguei o avião, fui para Porto Alegre, aluguei um carro, saí de Porto Alegre, que é a empresa no interior, chego na cidade, não consigo chegar na reunião, porque foi no feriado de Farroupilha. O feriado de Farroupilha, que é parado. É o feriado nacional, né? É uma data super importante, né? E tava tendo uma cavalgada na cidade. Coisa que acontece, né? E aí eu tive que estacionar o carro e sair correndo até onde que era o prédio, né? Que ele tinha a sala, porque a gente ia ter a primeira reunião. Aí chego, peço desculpa, né? Primeira frase que ele me fala, o revólver, a faca e o gaúcho não se separam. É a lendária frase que ele sempre fala toda vez que se encontra. E aí tivemos a primeira conversa, né? Eu cheguei fiz para ele que abaixo do valuation mínimo, que era algumas vezes maior do que ele tinha proposto, não tinha negócio, senão a gente ia estressar a negociação com os demais compradores. Aí aquela lavada de égua, né? O cara super agressivo, bom de negócio, tal, tentando me convencer que ele ia fazer tal movimento. Eu falei, olha, como eu te disse, só vai andar se você fizer uma outra proposta. Obviamente tem aquela tensão, né? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem que vender um ativo que foi construído, no seu caso, por 3 gerações, né? E você não pode transparecer qualquer tipo de comportamento que você não tem certeza do que você está falando. Então, internamente a gente controla essa emoção, né? E ficamos lá uma tarde, não chegamos a uma segunda proposta. Eu falei, olha, eu vou ter que ir embora, você vê o trânsito que está aí, tem a cavalgada e vou embora. Tá bom, tá feito, mas eu não vou te fazer a proposta. Então eu falei, não, tudo bem, nós vamos seguir a nossa estratégia. Tal. E aí a gente teve outras empresas que a gente tinha abordado que assinaram NDA. Eu não sei se ele ficou sabendo, porque realmente conhece muito o mercado. Sim.
E aí eu falei, olha, vamos marcar uma segunda rodada de negociação daqui 10 dias, porque eu tenho os NGs, e marcamos essa rodada de negociação para depois de 10 dias. E aí a gente fez umas conversas, fez um call, ele falou, olha, vem aqui que a minha diretora financeira viu os números e a gente vai fazer uma proposta diferente. Falei, não, proposta diferente não, eu quero saber a proposta. Antes de eu descer até aí, porque provavelmente dessa vez já vai um membro da família, provavelmente o Zé Renato. E eu não encontrava com ele fazia mais de 10 anos, assim, então... Sim. E no meio do caminho, né, Zé, a gente tinha uma situação da separação entre seu pai e a sua mãe. Sim. E seu pai se afastou da operação, mas também se associou a ele. Sim, meu pai, ele era sócio. Novela mexicana, né? Não, muito novela mexicana. Meu pai, por conta, né, da estrutura societária, ele acabou ficando sócio dele lá embaixo nessa outra empresa. Sim. E essa empresa estava na partilha de bens. Então não tinha definido ainda a partilha e essa empresa estava no meio. E eu fiquei no meio desse imbróglio, né? De um lado minha mãe, do outro lado meu pai, e eu negociando um ativo que um ia comprar e o outro ia comprar. Então para mim o preço justo era o melhor de todos. Sim. Né? Tinha que ser o preço justo, tinha que ser o EV certo, porque eu não podia deixar minha mãe perder. E também não podia fazer um negócio ruim pro meu pai. Né? Então eu tinha que equilibrar isso. E era muito difícil ficar nesse meio. Foi muito tenso por causa dessa questão familiar ainda. Fora a parte da negociação. Você conversou bastante com o seu travesseiro. Muito. Eu te ajudei a perder uns cabelos, Perdi bastante cabelo. A minha terapeuta também ouviu muito nessa época. Mas foi uma época bem conturbada, né? Por conta de de estar terminando a partilha de bens deles. E, na verdade... A empresa era o que estava travando a partilha. Além disso, além dos valores, além da disputa com os executivos, além disso tinha essa questão, né? Eu falei, então tinha que ser algo muito bem feito e eu tive que tomar muito cuidado com... E o que eu ficava admirado, cara, é que você era um novo, mas você tinha muita maturidade emocional, né? Pra lidar com isso. E várias vezes eu falei isso, cara, Zé, pô, você tá aguentando uma pressão aqui. Ele falou, não tem o que fazer, né? Eu preciso garantir o melhor negócio pra minha empresa. Nessa época eu tava tentando, porque eu tinha 3 chapéus, né? Família, funcionário e dono. Não era dono no papel, mas é meu, né? Vai ser, querendo ou não. Vai ser, então assim, eu tinha que saber qual chapéu vestir na hora certa e isso era bem difícil de conciliar, né? Pô, tem um lado família, tem um lado... Sou funcionário, não tem nada a ver com isso aqui. E a gente falava 2, 3 vezes por semana, né? Falava muito. Você me ligava, eu tocava o telefone no Daniel, até gelava a minha espinha. Mas às vezes era notícia boa, né? Às vezes era notícia boa, Mas dava medo, a gente nunca sabia o que vinha. E porque é isso, né? O M&A é uma coisa que foi feita para não dar certo. Então você tem que ter, de fato, as melhores profissionais e estar preparado, né? Não, e tem tanta trava, né? Tem tanto detalhe que o risco é um risco muito grande, né? Quando você tá tanto do buyer side quanto do seller side, assim, você sempre tá no risco. Então tem que ficar muito bem amarrado. Sim. E sem um especialista eu acho muito difícil de... Eu falo que para você fazer M&A, só a técnica você pega rápido, né? Mas para você fazer M&A você tem que ter estômago. Muito estômago. Tem que ter bastante... casca. Tem que ter né? casca. E isso só com a experiência você consegue adquirir. Eu falo que para uma pessoa fazer um M&A sozinho, pelo menos 10 anos em IB ou em consultoria especializada, porque é muito detalhe. Você fez tudo certo, tudo maravilhoso, escreveu uma cláusula errada no contrato, tributariamente seu cliente perde do valor da empresa uma grande porção para imposto. Obviamente, você fez o melhor deal possível, seu cliente vai ficar infeliz com você. Sim. Porque você não se atentou a esse detalhe. O meu analista, uma vez, a gente estava ajustando o balanço de uma empresa, e aí ele falou, pô, eu só esqueci de baixar aqui, esses 2 milhões. A gente estava fazendo um negócio que era 8 vezes EBITDA. Eu falei, meu amigo, você não são 2 milhões, são 16 que você tirou do bolso do cliente, ele vai te matar por isso. Não pode errar, não pode errar. Então, eu tinha essa preocupação de não poder errar com vocês também. E ainda mais assim, a gente acabou ficando clientes, mas também com uma certa proximidade. Tanto é que várias vezes a gente marcava de almoçar lá comer um peixinho, no Jangada, né, ali na pista. E eu tinha esse compromisso de fazer o melhor
para vocês. Mas deu certo, ele me ligou e nós fomos lá. Ele mandou um draft do LOI que deu só deixa eu fazer um disclaimer aqui. A gente falou de EV, né? A gente é Enterprise Value, que é o valor da empresa. Não é por esse valor que você vai... Não é esse valor que você vai receber. Porque você tem um ajuste de dívida líquida, muitos casos tem um ajuste de capital de giro, para você chegar no equity value, que é de fato quanto que você põe no bolso, né? Então, só fazer esse disclaimer aí. Então, o LOI também fazendo um disclaimer, é uma Letter of Intentions, é uma carta de intenções, a maioria delas são não vinculantes, ou seja, o comprador não é obrigado a comprar, o vendedor não é obrigado a vender. Em raríssimas operações a gente fez um LOI vinculante porque tinha que ser, porque a empresa era de capital aberto, envolvia um fato relevante, mas a maioria das vezes a gente faz um não vinculante. E a gente remarcou essa reunião algumas vezes para ter um LOI melhor. E aí ficaram alguns pontos pendentes, inclusive a questão do pagamento dele e a questão da baixa desse passivo que estava no PL, né? Então um passivo que aí deveria ser feita antes dele assumir a empresa. Obviamente ele queria receber a empresa com o PL limpinho, né? Sim. Então eu falei, olha, eu vou pra gente discutir esses pontos e é isso. Não tem mais, é negociação catraca. Avançou, não volta mais. Aí fomos lá, eu e o Zé. e aí eu montei uma estratégia com você, é o seguinte, olha, nós vamos tirar ele da zona de conforto dele, onde ele conhece todo mundo, tá no ambiente dele, nós vamos marcar na empresa. Né? Aí fomos lá, eu, o Zé e ele conversar na empresa. Né? Não deu certo ainda, ficaram alguns pontos pendentes, a gente marcou uma nova reunião e também iria eu e o Zé, só que aí seria na sala dele. E quando a gente voltou, a gente começou a conversar, vamos para os últimos detalhes, e ele quis abrir a negociação de preço de novo. E aí conta a história, como é que foi a reação, minha reação. Não, tem duas reações. E o senhor dizia o coração, eu falei, e aí legal que antes ele falou, Zé, isso que eu falo, né, a experiência e a preparação. Zé, conhecendo, ele vai querer abrir negociação de preço de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da sala e falar que eu não escuto. Eu não escuto coisa que já está definida, tá bom? E se aguenta o tranco, eu vou falar, olha, se você quiser falar pro Zé, você fala. Eu tenho certeza que a família não vai fazer se eu não aprovar também, então eu não escuto. Né? Aí chegou lá, o que aconteceu? Bom, o que estava acontecendo já no lado da família era que a família não estava satisfeita, porque quem está vendendo sempre acha que está vendendo barato. Né? Então, a negociação que estava lá em cima, que pra gente, a gente falava, olha, eu acho que tá razoável, dá para seguir assim, tem alguns pontos para alinhar. E a família falou, não, é pouco. Fala, mas você queria dar empresa pela dívida e pagar o que ele devia. Se não foi eu que fiz, não é bom. Exatamente. E aí o cara falou, não, eu não lembro a proposta, mas era uma proposta indecorosa, assim, era uma coisa que queria negociar de novo, começar de novo, porque tinha não sei o que, que ele sabia que precisava pagar em 120. Exatamente, umas coisas assim. E aí eu falei, olha, cara... Não, né? O Daniel saiu da sala, cobriu a cabeça, falou, não vou ouvir, né? E a gente ia combinando as estratégias no avião, né? A gente ia trocando ideia no avião, combinando estratégia, falou, hoje eu sou good cop, você é bad cop, e a gente vai negociando. E aí o Daniel saiu da sala, ele fez a proposta indecorosa, eu saí lá, falei com o Daniel, Daniel, é isso, ele tá querendo... abrir preço, mexer em prazo, quer pagar... fator de correção, tudo que a gente já tinha negociado, né? Quer pagar a empresa com fluxo. Com fluxo, não dá, não faz sentido, né? Eu preciso do caixa. Down payment, né? E aí a gente falou, não tem como, tal, e é isso. E nesse meio tempo ele começou a romper o NDA, né? Porque ele começou a falar para os funcionários, como ele estava lá dentro, que ele já tinha comprado. É verdade, aí por isso que a gente remarcou a reunião. Verdade. A gente ficou sabendo, né? E eu tive que dar a notícia triste pra ele. Falou: olha, tem vários funcionários que formalizaram que ouviram diretamente da sua boca, que você já tinha comprado. E então nós estamos parando o processo. E aí ele ficou desesperado. Aí ele dava pulo dessa altura, assim. Mas, cara, de novo, o cara super bem preparado. Sim. Eu tenho certeza que nos bastidores ele fala, cara, eu não posso perder o deal que tava com o LOI quase que assinado, né? E aí a gente deu um gelo nele,
até uma normalizar. Semana, duas, que eu fiquei sem dormir, sem saber o que fazer. Aí, Daniel, calma que vai dar certo, ele vai voltar atrás. E aí, cara, acho que, sei lá, uma semana Mas nesse caso eu fui atrás dele, falou, olha, me dá 10 dias tal, e vamos suspender, não trocamos mais nenhuma informação, o LOI tá suspenso. Obviamente gerou uma tensão para mim, mas eu falo que um M&A foi feito para não dar certo, né? Quando o comprador quer e o vendedor quer dar certo, né? E isso é raro de acontecer, né? Então eu percebia que existia de fato uma intenção quente, né? Firme de fazer a aquisição. Obviamente por isso que a gente foi fazendo essas estratégias para maximizar o valor da operação e ele não se sentir só. E eu lembro, cara, que você foi... Acho que foi uma coisa que me tranquilizou bastante, que você falou, cara, eu tô aqui como advisor. Eu vou fazer o melhor pro meu cliente é você. Então eu vou fazer funcionar. Sim. E se o melhor for não vender, eu vou te falar. Cara, tá bom, perdi tempo, perdi trabalho, a gente tá aqui né, se desenvolvendo e tinha uma expectativa de sucesso. Sim. Porque tá atrelado ao sucesso, mas se não der, beleza. Faz parte do meu trabalho também o fracasso. Eu acho que isso é um ponto bacana para quem tá do lado da mesa querendo vender e não sabe o resultado, né, o outcome disso. Legal. E aí, bem, remarcamos essa reunião, fomos lá de novo, né? Conseguimos, de uma proposta pela dívida, chegar a um valor bem maior, né? Sei lá, eram uns 8, 9 EBITDA. Sim. Então tava bom. A gente conseguiu tirar, ele a reassumir a empresa que foi dele, e aí ele fazer a incorporação para fazer a baixa dessa referência circular. Conseguimos o desconto do valor que ele tinha a receber ainda, e a sua avó, a matriarca, ela tinha um saldo a receber da companhia. Porque como se fosse um mútuo, né? Ela tinha um mútuo com a empresa lá, a empresa devia para ela um dinheiro, e a gente, para não ter o ganho de capital, né, fizemos a estratégia de devolução desse capital, excluindo o valor da compra, com obrigação de fazer. Por quê? Porque se eu coloco esse valor dentro da compra, você tem que tributar o ganho de capital desse valor também. E na época era 15%. Na época. Hoje é uma tabela progressiva, chega até 22,5%. Na época, então fazia uma diferença relevante. Aí era quase R$1 milhão. Naquela época, em 2013, R$1 milhão. Era muito mais dinheiro, né? Se eu não me engano, a inflação acumulada nesse período foi 84% ou 74%. Eu busquei aqui na Refinitiv. Refinitiv, se você quiser me apoiar aqui, ó. Tô só esperando. Então, assim, era um dinheiro significativo. Então, só nessa estratégia a gente também fez uma economia, e também tinha a obrigação de fazer desse valor ele ficar como pagar diretamente para ele e não a própria empresa, que também era uma outra economia tributária. Então vamos pensar o seguinte, vou falar os valores aqui, não os valores reais, né? Mas só para a gente ter uma ideia do múltiplo. A empresa, vamos supor, tinha uma dívida de 6 milhões, e era por isso que ele ia assumir, a empresa não ia receber nada. Nós vendemos por 25. Né? E o Enterprise Value fechou em 25, a empresa tinha caixa, tinha as dívidas, mas fechamos a operação em 5 vezes mais do que a primeira proposta. Exatamente. Por isso que eu também queria contar essa história, porque quando você entende o ativo que você tem na mão e tem uma visão de fora, a gente consegue fazer esses movimentos. É o padrão? É sempre? Não. Mas nesse caso eu também queria contar essa história porque tinha toda essa novela, que é muito comum em empresa familiar, e é coisa que a gente é especializado, né? A gente se especializou em entender esse público, e tinha essa questão dos valores. Bem, aí chegamos lá, assinamos o LOI. Eu acho que a gente teve que ceder também, obviamente, cedemos bastante no prazo, e aí teve a questão da correção. Na época, se a gente não fechou, acho que 102% do CDI, o valor que ele ia pagar fora do down payment, e ele conseguiu um prazo, não conseguiu o prazo que ele queria total, mas também conseguiu um prazo. Enfim, os dois lados cederam, que eu falei, o comprador queria comprar e o vendedor queria vender, os dois lados cederam e chegamos a um meio termo em que o negócio ficaria bom para os dois lados, né?
E aí assinamos o LOI, começamos a trabalhar nos contratos definitivos, né? Eu lembro que a gente assinou o LOI em 10 de abril de 2013 e a operação fechou, né? Depois do ajuste de dívida líquida e capital de giro, né? Assinatura e fechamento. O fechamento foi em outubro. Que é outra coisa que quem quer fazer M&A precisa estar preparado. Não é rápido. Leva tempo. Contrato. Só due diligence, cara, é muito tempo. Isso porque ele conhecia a empresa. Sim, então ele sim. fez uma due diligence de 2 anos, né? Que foi desde o afastamento. Na verdade, completou 2 anos mais 2013, né? E ele conhecia a empresa, mas ele estava afastado, né? Ele foi afastado, então ele foi lá, a diretora financeira dele, que também era boa, não era de M&A, Não. mas conhecia da companhia, conhecia de finanças, conhecia de tudo. E bem, rodamos os contratos, tivemos umas negociações de contrato e fomos para assinatura. Aí tem a novela da assinatura também. Sim. Porque a gente estava no meio da separação dos seus pais, né? E aí eu fiz toda uma organização no escritório que nos assessorou, que a gente assinou em São Paulo, no escritório de advocacia que nos assessorou. A gente fez toda uma organização para que comprador, vendedor e os seus pais não se encontrassem. Exatamente, porque tinha toda uma rusga, né? Meus pais, comprador, vendedor também, então assim, era um caos. Eu não vou perder esse dia no dia da assinatura. Então eu já me antecipei, vim para São Paulo antes, organizei todas as agendas e aí na hora de assinar, eu falei, cara, deixa eu ver, porque a gente marcou os horários, deixa eu ver se a secretária mandou o seu pai pro andar certo. E corri pro elevador. E sua mãe estava saindo da sala para assinar. Na hora que eu abro a porta do elevador, quem tá no elevador? O seu pai. Exatamente. Aí sua mãe saindo, eu falei, não, entra aqui, não vai ser outro andar. Fechei a porta, desci com ele, peguei os contratos assinados pela sua mãe, levei pro seu pai assinar e pro gaúcho assinar. E qualquer coisa que acontecesse ali podia melar no último minuto Exatamente. A operação. Se eles brigassem ali, ninguém assinava nada. Ia perder o deal. Ia perder o deal. Então, 10 meses de trabalho. É o detalhe do detalhe do detalhe que a gente não pode deixar de acontecer. E teve outro detalhe também. Quando a gente assinou que ia fazer o primeiro down payment, eu cansei de falar isso para o lado comprador. Eu já tive problema com isso. Faz a autorização no banco para você poder fazer. Na época não existia Pix, era o TED Doc. Lembrando que é 2013, né? Não é 2026, onde a gente tem. Hoje o banco funciona muito melhor online. Sim, né? 2013 não era assim, né? E também porque a sua avó tinha uma participação na física e tinha a empresa. E aí a gente tinha que fazer a venda dessa própria empresa em cima para também chegar nas pessoas físicas. Então tinha os intervenientes anuentes, muita gente assinando. E eu falei, olha, detalhe do detalhe do detalhe, vai no banco, cadastra os beneficiários do pagamento, põe um limite bem superior ao valor da transferência para que a gente possa fechar a operação, o down payment no dia da assinatura e só ficar pendente as obrigações de fazer e o ajuste de preço, que é capital de giro e dívida líquida, na data do fechamento. Não, pode ficar tranquilo, tudo certo. Assinamos o contrato, cadê o TED na conta? Não cai. Aquela tensão na sala, todo mundo olhando. Daniel, e aí? O que aconteceu? Eu falei, não, calma, a gente só vai entregar os documentos para ele depois que o dinheiro cair. Se não cair, vocês assinaram, a gente rasga aqui. Acabou. A alteração do contrato social tá aqui na nossa mão. Sim. O KPA, o acordo, né, de compra e venda de cotas tá aqui também na nossa mão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Que são detalhes que fazem diferença, né? Imagina, você entrega a alteração do contrato social pro comprador sem o pagamento. É o que eu falei, é o detalhe que muda tudo. E o cliente não vai aceitar. Ah, mas foi só isso. Não. Não foi só isso, foi meu patrimônio, foi meu... não. Foram 3 gerações para construir. E por causa do seu detalhe, estamos com problema. E aí, esperamos. A sua mãe entendeu, o lado da sua família entendeu. Foram embora e eu fiquei lá esperando. Pedindo para dar F5 na conta. Eu acho que ele resolveu isso em 45 minutos, 1 hora. Foi alguma coisa assim, né? Não foi o fim do mundo, mas Caiu! Caiu! Né? E aí a gente assinou e fechou a operação. E quando a gente foi fazer o
o ajuste final da dívida líquida para o dia do fechamento, nós fomos para lá, né? Com o contador também. Com o contador. Uhum. E aí, fechou tudo, começou a cair as parcelas e nós fomos fazer a barba, cabelo e bigode, né? Exatamente. Vamos comemorar. Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Cara, onde a gente vai? Onde a gente vai? Eu lembro que eu ficava sempre no mesmo hotel, que era do lado do Shopping Moinho de Vento, e eu falei, cara, na rua aqui tem um monte de bar, vamos achar Padre um. Chagas, eu acho que é Vamos achar um aí, vai ser lá mesmo, né? E aí a gente saiu, né, depois desse fechamento e fomos lá comemorar. Chegamos lá. Camarote, né? Na hora. O rei do camarote. Na hora e champanhe. Abriu o champanhe na taça. É verdade, eu sabia. Abriu na taça. E comemoramos. Depois a gente tava no mesmo hotel, né? E a ressaca no outro dia. Pegar o avião no outro dia foi difícil, cara. A gente fazer o check-out, né? Putz, mas valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena. Foi um case de sucesso que a gente não podia deixar de contar aqui. Bacana. Zé, quer falar mais alguma coisa? Onde você tá hoje? O que você tá fazendo? Cara, hoje eu tenho a minha empresa, né, a Conatos Ambiental, que é uma empresa também no ramo químico. A gente trabalha com química verde e digitalização. E eu presto também consultoria em captação de recursos de fomento. Eu tenho minha consultoria paralela aí que eu ajudo empresas a captar Aprendeu a ser advisor, né? Aprendi um pouco a ser advisor, aprendi bastante contabilidade. E hoje eu trabalho também aí, paralelamente, ajudando outras empresas a captar recursos. Principalmente startup, ajudo bastante startup e empresas grandes também, já trabalhei com multinacionais, mas hoje estou bem focado em ajudar startup porque é mais um ramo que eu conheço mais gente, que eu tenho mais acesso, assim, mas trabalho nessas duas frentes aí, com a Conatos Ambiental e com o Launchpad, que é a consultoria. E casou. Casei, tô com uma filha, Antonella. 2 anos e meio. Você vê, a idade chega pra todo mundo, chega, né? O cabelo cai. Cabelo cai. Eu tô branco. O meu tá ficando branco. O meu caiu bastante. Cara, desesperador, né? É fogo. Mas é isso. Faz parte. Todo mundo tem que envelhecer. Espero que a gente continue envelhecendo assim. Show de bola. De novo, quero te agradecer. Eu obrigado. Que agradeço o convite. E nós vamos fazer as edições, fazer os cortes e te manda pra você aprovar. Legal. Cara, bom de demais. novo, cara, muito obrigado. Valeu. Ó, pra fechar, o brinde, a nossa canequinha. Você é o 01. Aqui, Emeneizeiro. O Emeneizeiro. Essa aqui é água, até que a gente faça um próximo deal, tá? Um presente pra você lembrar obrigado. desse momento. O Tonstos eu já te dei, né? Eu já te dei o Tonstos pra você Tá lá. botar na sua mesa e lembrar. Eu tô fazendo uma prateleira atrás da minha mesa pra pôr as lembranças. As lembranças. Espero que a gente coloque mais Thompson Vamos lá, lá, vamos sim. Agora do Buyer Side, a gente tá fazendo coisas interessantes aí. Demorou, estamos aqui pra isso. Legal. Obrigado. Obrigado, Daniel. Um abraço.